Olá, bom dia. Enquanto que a gente aguarda aí o pessoal entrar, tá? Vou fazer ali um breve alinhamento em relação ao webinar de hoje, tá? Então, o foco hoje é a plataforma do Vulnerability Manager Plus, a gestão de vulnerabilidades na prática, né? Como priorizar o que realmente importa antes do incidente. Ele vai ser realizado hoje pelo Gustavo Baracho, que é especialista da Manage Engine. Alguns avisos, então, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho da Dinâmio. Muitos de vocês já conhecem no nosso trabalho, mas é sempre bom a gente dar uma reformulada, né, do que a gente está trabalhando hoje. Depois passarei a palavra aí para o Gustavo, que fará, né, então, aí o webinar hoje, né, na parte do Vulnerability Manager Plus. E no finalzinho teremos aí um tempo para perguntas. Então, o objetivo é realmente a gente compartilhar experiências com vocês, né, das plataformas do mercado focadas na parte de gestão de vulnerabilidades e patches. Esse webinar, ele é ao vivo, mas está sendo gravado. Posteriormente, enviaremos para vocês aí, junto com o certificado, né, de participação desse webinar, o link com a gravação do conteúdo. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade em utilizar o botão do Q&A, que no final a gente, né, terá ali um tempo, né, para fazer, né, esses esclarecimentos. Respondo nossa pesquisa de satisfação também, é muito importante termos esse feedback aí de vocês, né, para a gente sempre aprimorar mais aí o nosso conteúdo. Siga-nos nas nossas redes sociais também, ali que a gente também divulga, né, os próximos webinars, divulga o nosso material também, os nossos serviços. E se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato conosco através do comercial@dinamio.com.br. Falando então um pouquinho da Dinâmio, né? Então, a gente hoje está aí há mais de, já fez, né? Vai fazer 30 anos aí de mercado esse ano, então estamos aí, né, com as maiores empresas hoje, né, no nosso ramo de atuação. Então, hoje a gente faz aí, né, atendimento de empresas nacionais, multinacionais, de pequeno, grande e até médio porte, né? Então, hoje a gente não tem uma restrição quanto, né, ao ambiente do nosso cliente. Temos aí, né, os principais líderes de tecnologia no nosso portfólio. Falando então um pouquinho dos nossos números, temos aí o nosso time de operação hoje, que é o nosso carro-chefe, né, dentro da Dinâmio, com mais de 2.400 servidores sendo administrados, mais de 33 mil usuários em atendimento, que tem gerado aí mais de 4 mil atendimentos, né, por mês, né. A Dinâmio, ela tem os nossos serviços separados em quatro pilares principais. Na parte, né, de Digital Workplace, todo o processo relacionado à parte de Microsoft 365, licenciamento, projetos, né, de migração de plataformas para o Microsoft 365, projetos de migração de SharePoint, né, de file server para o SharePoint Online também, consultorias aí em cima, né, das melhores práticas de segurança, né, nesse ambiente, né, de cloud e também se vocês precisarem aí toda a parte, né, de suporte pontual. Quando a gente fala de cibersegurança, que é um dos nossos temas que a gente está, né, direcionando hoje aqui nesse webinar, a gente tem também todo o nosso serviço de operação, né, de atividades, né, de segurança na parte de SOC, plataformas de antivírus, plataformas de backup, plataformas de governança de acessos, né, que hoje a gente trabalha aí, né, com uma parceria muito estreita aí com a Corpia, e plataformas de vulnerabilidades, que hoje, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma delas, que é da Manage Engine. Falando na parte, né, de IT Operations, temos aí todo o atendimento ao usuário final, focado na parte de Service Desk, monitoramento sempre, né, de forma proativa aí 24/7, ou somente no horário, né, de plantão, horário comercial, conforme vocês tenham essa necessidade. Gestão de data center também e atendimentos locais, né, se necessário aí também de field server. Também nosso time suporta toda a parte, né, de projetos focados em Windows Server, Linux, Microsoft Azure também, e licenciamento aí de gestão, né, de patches e updates focados na parte do Patch Manager Plus, que também é uma plataforma da Manage Engine. Em questão de Cloud e IT Operations, né, como somos aí parceiros Microsoft aí, né, há quase 30 anos também, temos hoje toda a infraestrutura focada em Microsoft Azure, Windows Server e também Linux. E também fazemos a operação desses ambientes, independente se hoje você está numa plataforma da Microsoft ou numa plataforma terceira. O legal é, a gente sempre faz a parte de operação indiferente da onde que o cliente tenha hoje o ambiente deles. Nós temos nossas parcerias estratégicas para comercialização das plataformas, mas se você precisar de qualquer tipo de operação, terceirização, outsourcing aí de alguma rotina, a gente consegue estar atendendo outros fabricantes também.
E como eu comentei, né, a gente hoje trabalha aí, né, com os melhores, né, do mercado. Então a gente tem aí a plataforma da Corp, a plataforma da Casper, a Manage Engine que tem um leque imenso aí hoje, né, de plataformas, desde monitoramento, parte de inventário, questão de gestão de patches e updates, parte de logs e auditorias, né, pro Active Directory, file server. Então hoje ela tem um leque muito abrangente em relação, né, a essas entregas. A Microsoft e temos aí também a Vim, tanto para backup on-premises, né, da infraestrutura tradicional, né, que a gente tem hoje dentro das nossas empresas, mas também se vocês precisam aí de backup para o 365, né, para os dados que trafegam hoje no 365, a Vim também tem uma plataforma exclusiva para esse tipo de serviço. Eu passo agora então a palavra para o Gustavo, que vai dar segmento aí, né, no webinar de gestão de vulnerabilidades na prática, como priorizar o que realmente importa antes do incidente. Opa, muito obrigado, viu, Gisela? Bom dia, pessoal. Só um momento para compartilhar a tela com vocês. Perfeito, pessoal. Dando início ao nosso webinar, hoje, como a Gisela comentou, o principal foco vai ser toda a parte de gestão de vulnerabilidades, toda a parte de segurança e como que a Managed Engine pode entregar isso para vocês a partir das nossas soluções. Óbvio que com foco principal no nosso VMP, que é o Vulnerability Manager Plus, porém, durante a apresentação, eu vou fazer uma breve comparação com o VMP com o Endpoint Central também. Para quem não conhece o Endpoint Center, ele é a nossa principal solução quando a gente fala do domínio de UMS, que é de gestão unificada de endpoints e segurança, o domínio que também o VMP faz parte. Então, o Endpoint Central, ao contrário do VMP, que ele só abrange, né, toda a parte de detecção de vulnerabilidades, conformidade e aplicação de patches, o Endpoint Center ele abrange um leque bem maior quando a gente fala da gestão de endpoints, desde a parte de gestão básica, que eu digo de inventariado dos dispositivos, workstations, servidores, parte de MDM, políticas de segurança relacionadas a aplicações, browsers, então ele vai abranger muito mais do que apenas detecção de vulnerabilidades, tá? Falando um pouco dos desafios e o principal do que as ferramentas buscam resolver e mitigar de problemas, desde a explosão de endpoints, né? Eu dei o um exemplo para vocês de workstations e servidores, como também dispositivos móveis, né? Que aí já entra um pouco na parte do nosso MDM através do Endpoint Central. Não somente workstations com sistema operacional Windows, como também Linux, independente das distribuições, a gente vai ter toda a parte de detecção de vulnerabilidades, como também a aplicação de patches, as principais Red Hat, Debian, Ubuntu, macOS também a gente fornece toda a gestão de vulnerabilidades, como também a aplicação de patches, Windows Server também entra dentro do nosso escopo de gerenciamento, auxiliando toda a parte de independente de como for o seu parque, diferentes tipos de endpoints a gente vai conseguir fazer a gestão através da ferramenta. Toda a parte de complexidade crescente, né? Onde que, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do Endpoint Central, que 33% das empresas, aqui é até um dado bem bacana que eu separei, enfrentam dificuldades para gerenciar múltiplas ferramentas de segurança sem integração. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta de terceiro específica para detecção de vulnerabilidades e outra para aplicação de pads que vão corrigir essas vulnerabilidades. Tudo isso a gente pode ter integrado em um único painel através do Vulnerability Manager Plus ou a gente tem outras ferramentas de terceiros, né? Não somente para detecção de vulnerabilidades ou aplicação de patches, como também para toda a parte de infra, inventariado das nossas máquinas, toda a parte de EDR, toda a parte de DLP, tudo isso a gente pode ter integrado em uma única ferramenta também, esses componentes de segurança, sendo o Endpoint Center que vai abranger um leque bem maior, tá? Auxiliando toda a parte do risco invisível, né, que eu gosto de comentar sobre, evitando sistemas desatualizados e configurações incorretas, que são as principais portas de entradas quando a gente fala de ransomwares, né, através dos exploits, né, onde que, por exemplo, através do scanner constante que ocorre, né, do agente que vai ficar instalado localmente em cada uma das máquinas que vão ser gerenciadas, ambas as ferramentas, o VMP ou o Endpoint Central, ele faz uma análise de tudo que é configurado como vulnerabilidade, não somente vulnerabilidade que eu digo de software, CVEs que foram identificados, como também, por exemplo, configurações de hardware, ele também traz essas informações para nós.
Aqui falando um pouco da visão unificada do que traz essas duas ferramentas, desde a gestão completa de desktops e servidores que eu comentei, onde que vai trazer um painel trazendo uma visibilidade total, né, de tudo que a gente está gerenciando de dispositivo no momento, quais foram as últimas vulnerabilidades identificadas, quais foram os últimos patches que foram aplicados nas minhas máquinas, tanto para o Endpoint Center quanto para o VMP, a gente vai ter essa gestão completa, tá? De todos aqueles sistemas operacionais que eu comentei. Não somente essa visibilidade, né, através de, por exemplo, dashboards, widgets, a gente pode acompanhar essas informações através de relatórios. Tanto os relatórios já pré-definidos da ferramenta, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, como, por exemplo, a gente pode customizar relatórios de acordo com a nossa necessidade. Personalizar um relatório com tais campos que é interessante para mim no momento, filtrar essas informações de acordo, a ferramenta tem toda essa capacidade também. Parte de quebra de silos, onde que é toda a parte de união entre as equipes de TI e segurança cibernética, eliminando lacunas perigosas de cobertura, onde que entra um pouco no que eu comentei para vocês da visualização total, totalmente abrangente que a ferramenta possibilita para nós, como também união de equipes em uma única console, né, onde que a ferramenta tem toda a parte de RBAC por trás. Então, por exemplo, eu posso definir que meus técnicos vão poder gerenciar somente um grupo de máquinas específicos, eles vão poder ter somente aplicar features específicas dentro da minha ferramenta, políticas específicas. Então, eu tenho toda a parte de definição de cargos, né, do que meus usuários vão poder fazer, operar, né, como também definir o escopo de máquinas que eles vão conseguir gerenciar trazendo toda a parte de agilidade total, né? Automação de ponta a ponta para reduzir drasticamente o tempo de exposição a ameaças e riscos. Onde, falando um pouco da parte de ameaças, para a gente corrigir, temos aqui o coração da defesa, que é a parte de gestão de patches automatizada, trazendo uma cobertura ampla quando a gente fala da parte de suporte nativo, né, para os diferentes tipos de sistema operacional, como eu comentei para vocês, onde mais de 850 aplicações de terceiros são suportadas para a gente fazer atualizações APDs, né, atualizações automáticas, quando eu falo da distribuição de patches. Trazendo todo um ciclo de vida completo, desde a detecção e teste em grupos controlados de implantação, automática em toda a nossa rede, trazendo conformidade garantida através de relatórios detalhados de pets ausentes, vulneráveis e históricos de implantação para auditoria. Tudo isso a gente pode acompanhar dentro da console também, ou relatórios que a gente pode receber por e-mail, por exemplo, o administrador. Aqui falando sobre um Pro específico do Vulnerability Manager Plus, como eu comentei para vocês, o Endpoint Center ele vai abranger praticamente as mesmas features do Vulnerability Manager Plus, sendo uma ferramenta mais completa quando eu falo do gerenciamento de endpoints. Ele possui toda a parte, igual o VMP, de gestão de patches, como identificação de vulnerabilidades, porém, um Pro, né, um diferencial do VMP é que além de ele proteger a nossa infraestrutura, os nossos endpoints, ele também protege a nossa infraestrutura de rede. Então, por exemplo, a gente pode fazer todo o discovery, né, dos nossos dispositivos de rede, switches, roteadores, firewalls, access points, por exemplo, fazer o discovery agentless, né, de cada um desses dispositivos. Podemos fazer um mapeamento de credenciais aqui dentro para ter a visualização do que compõe o nosso roteador, nosso firewall, por exemplo, ter uma credencial SNMP para trazer essas informações, detecção de atualizações de firmware nesses dispositivos, a ferramenta consegue realizar, e através de uma credencial SSH, a gente consegue também fazer a implantação de patches em dispositivos de rede. Então, ele vai abranger o VMP não somente os nossos endpoints, workstations e servidores, como também a nossa infraestrutura de rede. Okay? Um diferencial, um ponto bem bacana do VMP, o VMP, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, ele estava disponível somente na versão on-premise. Agora, no mês de março, se eu não me engano, o VMP ele foi lançado na versão cloud. Então, tanto na versão on-premise quanto cloud, agora ele está disponível, trazendo também uma abrangência um pouco melhor, né, para quem quer ficar em um modelo totalmente SaaS, a ferramenta está disponível nesse formato. O Endpoint Central também, tanto on-premise quanto cloud, ele também está disponível. Mitigação de vulnerabilidades Zero Day, aqui falando um pouco sobre ambas as ferramentas, né, mas dando foco maior no Endpoint Central, que, como eu disse, a parte de segurança ele vai abranger um pouco mais, né, da gente
inibir as opções do atacante, desde navegadores, aplicações, do que a gente pode fazer de bloqueio dentro do Endpoint Central, onde que a gente tem a fase da descoberta daquela vulnerabilidade em questão, a mitigação, seja com a aplicação de um patch, e a proteção. Ela pode ir desde criptografar através de algumas features do BitLocker do Endpoint Central, daquela máquina dos dados, para que um hamster não consiga se apoderar das informações, configurações de prevenção contra o vazamento de dados nos nossos navegadores, né, para a gente inibir essa plataforma de ataque através dos nossos navegadores, configurações estritas, né, de quais softwares os nossos usuários podem ou não utilizar, também é um ponto bem importante que a gente consegue ter com o Endpoint Central. Pegando um exemplo do VMP, a gente tem toda a parte de conformidade a partir disso, para análise de proteção, onde que a gente tem alguns benchmarks de cibersegurança, como o SysContra, para ter análise dessas informações, como também uma configuração bem bacana, a gente tem toda a parte de NAC por trás, onde que, por exemplo, caso seja identificada uma determinada vulnerabilidade com CVSS crítico no meu ambiente, ou um software que eu considero também como uma vulnerabilidade, eu posso quarentenar a máquina do usuário final. Quando eu digo a nível de quarentenar, tirar todo o acesso à internet da máquina do usuário final, a comunicação agente-servidor que ocorre, né, o nosso agente, permanece. Então, a qualquer momento, se eu quiser desquarentenar essa máquina, sem problema nenhum também. Tá? Aqui falando um pouco sobre o DPO, né, o Data Protection Officer, né, bom, da gente acompanhar todos os nossos dados através de um único painel, o que estamos gerenciando ou não. A ferramenta traz algumas informações bem bacanas que eu vou mostrar para vocês mais adiante, a partir das dashboards que ela já tem pré-definidas, trazendo todo o monitoramento em tempo real, para USB, softwares proibidos, no caso do Endpoint Center, que vai abranger um pouco mais, toda uma auditoria contínua a partir de alguns benchmarks, como o SysContra, que eu dei de exemplo para vocês, trazendo toda a parte de conformidade de dados, desde, por exemplo, LGPD, NIST, GDPR, e trazendo um monitoramento real para cada um dos nossos dispositivos. Onde que, por exemplo, a gente pode acompanhar o status do firewall local da máquina, se o antivírus está sendo executado ou não, informações de nossos dispositivos USB que foram conectados e softwares não autorizados que estão sendo executados nas minhas máquinas em questão. Indo para o próximo. Parte de segurança além do patch, né? Falando um pouco aqui sobre o Endpoint Center, o que ele vai poder trazer para nós, desde o controle em si de dispositivos, bloqueio e gestão granular de portas e USB para prevenir o vazamento de dados e ameaças físicas. Temos também aqui a parte de gestão de privilégios, onde eu posso ter todo o monitoramento das minhas aplicações e monitoramento dos meus usuários locais, por exemplo, qual usuário que tem o privilégio de administrador e tirar esse privilégio desse usuário. Uma opção muito legal de segurança, né, que tem dentro do Endpoint Central, é a parte de Just-in-Time Access, onde, por exemplo, em uma aplicação específica, para que eu não tenha que dar um privilégio de administrador para aquele usuário específico, eu posso estipular que durante uma janela de tempo, em uma aplicação específica, ele vai poder executar como administrador, utilizando a janela, a credencial do agente, né? Onde que, por exemplo, eu posso definir através dessa janela de tempo como eu poderia para uma aplicação específica, por exemplo, para o meu time de devs, eles vão poder utilizar o Python com o privilégio de administrador do agente. Seria uma opção bem bacana. Parte de proteção de navegadores, desde auditoria e correção automática de configurações inseguras, né, a partir de hardening nos principais navegadores corporativos, como a aplicação de várias políticas de segurança, desde políticas de DLP, contra o vazamento de dados sensíveis, o usuário não poder salvar a senha dele, o histórico do navegador, por exemplo, como, por exemplo, ele não poder fazer o upload ou download de informações em sites que não são considerados seguros, bloqueio do que o usuário final vai poder acessar ou não, quais domínios, URLs específicas. A ferramenta também tem uma feature bem bacana, através de inteligência artificial, a gente pode fazer o bloqueio de URLs por categoria, né? Então, por exemplo, falando da camada de navegadores, eu posso bloquear que meus usuários não vão poder acessar sites mais 18, sites de entretenimento, sites de aposta. A ferramenta, assim, que eu tenho que colocar de maneira manual cada uma dessas URLs desses sites de acordo com essa categoria, ela consegue puxar para mim através de inteligência artificial, tá? Esses três pontos que eu comentei é a questão do Endpoint Central,
algumas outras camadas de segurança que ele, como eu comentei, sendo uma suíte mais completa, ele consegue prover para nós. Mas falando de novo aqui do VMP, do principal pró dele, que é a parte de dispositivos de rede, né? Onde que a gente vai estender toda a nossa proteção para switches, roteadores, firewalls, detectando e corrigindo todas essas vulnerabilidades de firmware via SNMP e SSH. Mostrando aqui para vocês um pouco da console do VMP, essa vai ser a nossa visualização da nossa console. Só um momento, deixa eu iniciar aqui para vocês. Durante a apresentação também, eu vou intercalando entre o VMP, como eu comentei, e a minha console do Endpoint Central, tá? Vou mostrar para vocês um pouco sobre as duas, para esclarecer o que eu mostrei durante a apresentação, tá? Essa console que eu estou acompanhando aqui do Vulnerability Manager Plus é uma demonstração da web, tá? Do VMP. Outras ferramentas do nosso portfólio também ficam, tem essas demonstrações na web, que a qualquer momento, entrando aqui esse site aqui em questão, colocando geralmente o nome da ferramenta, escrevendo live demo no browser de vocês, vocês podem acompanhar essa demonstração. Óbvio que por ser um ambiente emulado, né, questão de aplicação de configurações em si, isso não vai estar disponível, mas navegar, conhecer um pouco da console, entender as features, acaba sendo uma opção bem bacana, tá? Vulnerability Manager Plus, o que nós vamos ter de opção aqui dentro? Desde a parte da home, como aqui a parte de ameaças e patches, que eu comentei para vocês, tudo isso fica separado de acordo com uma parte dos dispositivos de rede, ok? Aqui a gente vai ter a parte de sistemas, deployment e compliance aqui dentro, como alguns relatórios pré-definidos específicos aqui para o VMP no caso. Quando a gente fala aqui do Endpoint Central, eu comentei que o VMP ele vai estar integrado dentro do Endpoint Central. A gente, como vocês podem acompanhar, nós temos as mesmas visualizações aqui das guias do VMP dentro do Endpoint Central, com exceção da parte de dispositivos de rede, que eu comentei que é um diferencial do VMP. Okay? Mostrando aqui no meu laboratório para vocês do Endpoint Central, aqui é a versão on-premise da ferramenta, tá? Sendo aqui a versão mais completa do Endpoint Central, tem todos os módulos aqui em questão, desde a parte de segurança que eu comentei para vocês, navegadores, EDR, controle de dispositivos, USB, por exemplo, aplicações, essa daqui é a versão completa, tá? Mas voltando aqui para o nosso foco, que é a parte de vulnerabilidades, eu comentei que tudo vai estar integrado aqui nesse único módulo, o VMP, parte de ameaças e patches. A gente vai ter um painel aqui integrado somente para isso, de maneira igual como seria a home aqui dentro do VMP, onde que a gente vai poder acompanhar nossas principais vulnerabilidades, qual que é o nosso total de vulnerabilidades que foram identificadas, vulnerabilidades que podem ser corrigíveis com resolução manual, como algumas outras widgets aqui bem interessantes. Matriz de idade de vulnerabilidades, resumos de gravidade de cada uma delas, posso acompanhar essas informações, vulnerabilidades ao longo do tempo, últimos alertas que foram gerados, a ferramenta me traz um geral realmente do meu ambiente, tá? Tem outras visualizações aqui mais específicas, como configurações de segurança. Aqui entra um pouco na parte de hardening da ferramenta, mostrar mais adiante para vocês os insights bem bacanas que eles dão para cada uma das nossas ferramentas, para cada um dos nossos endpoints, como também a parte de sistemas, né? Onde que de acordo com algumas categorizações que a gente pode configurar aqui dentro da ferramenta, ela nos mostra o que é um sistema vulnerável, altamente vulnerável dentro do nosso ambiente ou íntegro. Tanto para a gente acompanhar aqui dentro da ferramenta essas informações através das dashboards, como receber essas informações através de relatórios, tá? Como também a gente tem uma visualização aqui específica relacionado para os patches, tá bom? Um ponto aqui, quando eu falo do painel, tanto para o Endpoint Center como aqui a parte da Home, né, do Vulnerability Manager Plus, isso a gente não consegue alterar aqui dentro, tá? Mas nada impede em ambas as ferramentas, aqui na parte de relatórios, a gente consegue criar dashboards personalizadas para saber qual é a nossa necessidade e facilitar para a gente visualizar os dados, tá bom? A gente pode acompanhar, estipular aqui qual que vai ser a categoria de cada uma delas, quais colunas eu quero que contenha na minha dashboard, como, por exemplo, eu posso criar dashboards a qualquer momento. Vou mostrar brevemente aqui para vocês.
Posso criar dashboards não somente trazendo algumas colunas de algum relatório, como trazendo de gráficos, né? De torta, por exemplo, pirâmide, linha. Posso criar essas informações aqui, estipular quais vão ser as colunas que eu quero que contenha na minha dashboard, relacionadas aqui a ameaças ou não, a vulnerabilidades ou várias outras informações que eu posso adicionar. Pegar aqui sobre pés do sistema operacional ausentes, mostrar um preview para vocês. Aqui da minha dashboard, por exemplo. Isso aqui é um breve exemplo que eu fiz para personalizar. Eu somente estipulei as colunas, como além de eu ter estipulado que nesse meu relatório específico eu quero essas colunas, eu estipulei, eu poderia, né, filtrar essas informações de acordo com um range específico de tempo. Então, voltando lá para a parte de ameaças e patches. Indo um pouco para a parte de ameaças, que é a questão das vulnerabilidades, o nosso foco de hoje. Todas elas vão ficar divididas por categorias: vulnerabilidade, CVEs, misconfigurations, pegando aqui as principais vulnerabilidades que podem ser identificadas nos nossos sistemas operacionais. Mas todas elas vão ser separadas aqui com informações do que é essa vulnerabilidade, um boletim específico dela, de onde que está trazendo essa vulnerabilidade que foi identificada, aqui diretamente do site do vendor em questão. Nenhuma atualização, nenhum patch, né, está sendo lançado para esse produto porque ele chegou no fim, né, da sua vida útil, não recebe mais atualizações de segurança, portanto, é uma vulnerabilidade, por exemplo. Quais sistemas estão sendo afetados por essa vulnerabilidade? Se eu clicar aqui, eu posso ter essa visualização de quais máquinas estão sendo afetadas. Como lá dentro da vulnerabilidade, posso ver se tem algum exploit conhecido, né, para se aproveitar da vulnerabilidade, se tem algum patch já disponível pelo vendor para corrigir essa vulnerabilidade, como também qual que é a pontuação de risco dela, qual que é o CVSS dela, se é algo crítico ou não, tudo isso eu posso analisar aqui dentro. Data da publicação, como também da descoberta, ele me mostra essas informações. Aqui nesse caso dessa vulnerabilidade que tem um patch aqui específico para corrigi-la, ele também me mostra qual que é esse patch, posso acompanhar mais informações sobre ele. Bom, cada uma dessas vulnerabilidades, eu identifiquei aqui elas, eu posso vir de maneira manual e colocar para instalar e publicar esses patches. Ou, caso seja um falso positivo ou um risco aceitável para um grupo de máquinas ou meu parque inteiro, eu posso adicionar como uma exceção também. Outros exemplos que eu tenho aqui são os CVEs, né, as vulnerabilidades incomuns, os meus sistemas operacionais em aplicativos de terceiros, onde que também ele vai me trazer aqui um boletim, né, do que é esse CVE, quando que ele foi identificado, de onde que ele está trazendo essa referência, aqui diretamente do repositório aqui do Framework de Cibersegurança da Mitre Ataque. Posso ver quais sistemas estão sendo afetados e também, caso disponível, fazer a correção desse CVE de maneira manual, tá? Vulnerabilidades zero day, vulnerabilidades críticas dentro do meu ambiente, posso acompanhar algumas também. A ferramenta tem essa possibilidade de detecção, como de elevação de privilégios aqui dentro do SQL. Ele me mostra que é de acordo com o CVE específico, apresenta alguns dados, se tem algum exploit identificado para isso, como quais são as máquinas que estão sendo afetadas, e trazendo uma ação para publicar um patch, que é uma atualização. Tá? Parte de configurações incorretas, aqui com foco em workstations, para eu visualizar, né, algumas configurações que, por estarem incorretas, podem ser uma brecha na minha segurança e ser uma porta de entrada para certas vulnerabilidades, como desde, por exemplo, o meu antivírus, a minha proteção não está habilitada. Aqui a ferramenta consegue me apresentar alguns insights bem bacanas sobre isso. Outras informações, como o BitLocker da máquina não está habilitada, o firewall desabilitado, configurações de NetBIOS, protocolo legado, caso eu esteja utilizando, em quais máquinas também ele me apresenta essas informações, como, a depender da configuração que eu posso corrigi-la aqui dentro da própria ferramenta. Ele já me traz uma correção também, tá? Ainda na parte de ameaças, tenho aqui a parte de softwares de alto risco, e a ferramenta vai me trazer todos os softwares que eu possuo em fim de vida útil, né? Softwares que não vão mais receber atualizações de segurança. Aqui, como vocês podem acompanhar, ele mostra se esse software já expirou, né? Já virou um software legado, ou quantos dias falta para a sua expiração, tá?
quantas máquinas estão sendo afetadas, e eu também poderia fazer a desinstalação aqui dentro da própria ferramenta de cada um deles sem problema nenhum, para mitigar essas vulnerabilidades. Parte de visualização de softwares peer-to-peer, né, dentro do meu ambiente, softwares de compartilhamento de arquivos. Então, por exemplo, se eu possuísse, né, em alguma das minhas máquinas aqui do meu laboratório, um torrent, por exemplo, de compartilhamento de arquivos, seria identificado como uma vulnerabilidade, software de alto risco estaria presente aqui dentro. Poderia performar a desinstalação dele sem problema nenhum, ou, caso realmente eu precise desse software, adicionar como uma exceção para que a ferramenta pare de apontar como uma vulnerabilidade dentro do meu parque, né? A visualização lá do painel, dos relatórios, por exemplo. Compartilhamento de área de trabalho remota. Aqui para os nossos softwares, né, de controle remoto, principalmente o VNC, o Ndesk, por exemplo, que acaba sendo uma vulnerabilidade por conta de alguns fatores de segurança, não tem o TLS habilitado na parte da comunicação remota. Qualquer um desses softwares, caso do VNC que eu tenho aqui disponível dentro do meu ambiente, ele já é apresentado como uma vulnerabilidade. Da mesma maneira, eu posso adicionar como uma exceção ou desinstalar esse software específico. Parte de configurações incorretas de servidores que eu mostrei, como eu também tenho a parte de auditoria de portas, tá? De cada uma das minhas máquinas que eu estou gerenciando aqui com a ferramenta, eles mostram aqui as portas em questão, tanto o TCP quanto o DP, e eu posso ver as instâncias, né? Como executável que está sendo utilizado em uma porta específica, a ferramenta me traz essa informação. Indo aqui para a parte de patches, né? Quando eu falo da parte de correção dessas vulnerabilidades, aqui é bem importante essa visualização também, onde que, questão de curiosidade, né? Cada um dos patches que estão aqui disponíveis ficam em visualizações específicas, patches ausentes instalados, e vocês podem acompanhar essa informação aqui. E aqui eu tenho mais de 635 mil patches suportados pela ferramenta no nosso banco de dados, né? Da própria Manage Engine, que a ferramenta se comunica. Por quê? O que que acontece? Cada um desses patches suportados, todo patch, quando, por exemplo, a Microsoft libera uma atualização de segurança, um patch Thursday, por exemplo, o patch não fica automaticamente, imediatamente, já disponibilizado aqui dentro da console. Todos esses patches, eles passam por um período de homologação por nós, da própria Manage Engine. A gente tem uma equipe de pesquisa dedicada para isso, onde eles fazem esses testes em um parque de homologação próprio deles. Patches relacionados à segurança do sistema operacional costumam demorar entre 8 a 12 horas para ficarem disponibilizados aqui dentro da console. Não relacionados à segurança, a terceiros, 12 a 16 horas, tá? Linux demora um pouco mais, de 20 a 30 horas, se eu não me engano, mas esse SLA dos pets serem disponibilizados aqui dentro, tem tudo isso documentado dentro do nosso website. Tá? Comentei aqui para vocês da visualização que a gente tem de cada um dos nossos patches, tanto dos patches instalados como ausentes, e os patches aplicáveis, que é que ele traz um geral do que já estão presentes dentro do nosso ambiente e podem ser implantados. Pegando um exemplo de cada um dos patches, ele me traz aqui um boletim, que um update do Microsoft Defender, esse patch aqui em específico, qual que é o ID dele, o que que ele se configura, quando que foi a liberação desse patch, quais sistemas que precisam desse patch em questão, foi identificado como um patch ausente ou instalado, no caso, né? Os patches ausentes instalados, como também ele traz algumas informações se a desinstalação pela ferramenta desse patch é suportada ou não, tá? Temos aqui também, ainda um pouco na parte de patches, né, da visualização da ferramenta sobre os nossos ativos, a parte de sistemas, onde nós podemos acompanhar, eu comentei para vocês quais são nossos sistemas altamente vulneráveis, vulneráveis ou íntegros, e nós podemos definir qual que vai ser o critério, né, para categorizar como algum desses três critérios de altamente vulnerável, vulnerável ou íntegro nossos dispositivos, e para ser categorizado como altamente vulnerável, tem que ser identificado que tem como patch ausente mais de 5 pads com a criticidade igual a crítico em uma máquina específica, mais de 4 pads com a criticidade igual a importante. Se receber essa categorização, automaticamente é um sistema altamente vulnerável aqui dentro da nossa ferramenta. Mesma coisa para vulnerável, 3 ou mais patches críticos, 2 ou mais patches importantes, um ou mais moderados e um ou mais com a gravidade baixa. É uma máquina
somente vulnerável. Caso não bata com nenhum desses critérios, vai se tornar um sistema íntegro aqui dentro do nosso ambiente. A gente pode visualizar cada uma dessas nossas máquinas, pegando uma de exemplo das nossas máquinas vulneráveis. A gente tem todo um painel aqui de visualização dessas máquinas, uma visualização específica de segurança, né? PETs que vão ser instalados, se precisa da reinicialização, se é uma máquina altamente vulnerável. Ele traz aqui um resumo da gravidade das ameaças dessa máquina também, tanto lá da parte de hardening que eu comentei, como configurações incorretas do sistema e vulnerabilidades, quais são os componentes de software e vulnerabilidades, traz um resumo geral da nossa máquina, tá? Parte de pads ausentes, instalados e rejeitados, por exemplo, também. Tá bom, temos aqui também a parte de implantação, onde nós temos três opções, né, para trabalhar quando eu falo com a implantação de patches, ou a implantação manual, ou a parte de automação, ou a gente pode criar um fluxo, né, a partir da parte do testar e aprovar desses patches em questão, onde eu comentei para vocês que a gente já tem uma camada de segurança, que todos os patches eles são previamente testados pela nossa equipe de pesquisa da Manage Engine, porém, a gente pode ter uma camada extra de segurança, onde eu posso criar um grupo de homologação que vai simular, né, espelhar todos os diferentes tipos de máquinas Windows, Linux, macOS eu tenho dentro do meu ambiente, eu posso adicionar esse grupo e estipular que nesse grupo aqui o Windows vão passar somente atualizações relacionadas à segurança, por exemplo, e o administrador vai ter que vir manualmente nesse grupo, quando for lançado novas atualizações de segurança, ver a exibição desse patch e ir aprovando ou rejeitando esse patch em questão. Caso ele seja aprovado esses patches, aí que vai entrar as nossas tarefas de implantação e de automação, onde que para todo o nosso parque, com esse patch aprovado, eu vou poder distribuir para cada uma de minhas máquinas. Onde antes de eu mostrar para vocês sobre as tarefas tanto de implantação quanto de automação, um conceito bem importante é ter em mente sobre as políticas de implantação, tá? Onde que com base nelas eu vou poder escolher qual que vai ser a divisão de quando que vai ocorrer essa minha implantação, uma semana específica, somente em um mês, somente no mês de junho, no mês de julho, por exemplo, na primeira semana, segunda semana, terceira, em um dia específico, vai ocorrer de segunda a sexta a minha implantação de patches, ou fora do meu horário de produção, no final de semana, no sábado e no domingo, a depender, posso estipular tudo isso. Última semana do mês, vai ocorrer na segunda, terça, quarta e quinta, minha tarefa de implantação. Somente no horário comercial, por exemplo, das 9 horas da manhã até às 18 horas, por exemplo. Posso criar na tarefa. Escolher aqui um mês específico ou todos os meses do ano. Posso criar mais de uma janela de implantação dentro de uma única política também, tá? Sem problema nenhum. Posso definir aqui algumas atividades de pré e pós-implantação, tanto para preparar o meu ambiente, como para até mesmo ligar as máquinas, né? Posso executar, se eu estiver fazendo a minha tarefa, a minha implantação de patches, um sábado pela manhã, não tem nenhum colaborador no parque no momento, eu posso executar um Econlan em cada uma das minhas máquinas sem problema nenhum, ou até mesmo algumas outras opções, como uma reinicialização nas minhas máquinas, posso notificar ou não o usuário sobre a reinicialização e até mesmo excluir meus servidores. Preparar o meu ambiente através de um script personalizado, caso seja necessário, como eu posso escolher se a minha atividade de implantação vai ser silenciosa ou eu vou notificar o usuário final. Posso personalizar toda a mensagem que vai aparecer para esse usuário, como também permitir que ele ignore ou não essa implantação. Forçar que após um período que ele ficou ignorando, 3 dias, imediatamente vai ser forçado, né? E vai ocorrer a implantação. E até escolher se eu vou mostrar ou não o progresso da implantação para o usuário final, tá? Configurar as atividades de pós-implantação, reinicialização, desligamento das máquinas, como também o script personalizado pós a minha implantação. Tá bom, em mente aqui como funciona a minha tarefa de implantação, vou ter aqui as duas opções, desde a implantação manual como a parte de automação. Mostrar antes aqui a parte de implantação manual rapidamente para vocês, pegando aqui para o Windows, por exemplo. Posso escolher qual que vai ser o tipo da minha operação, instalação ou desinstalação de pads, caso eles sejam suportados.
Somente vir aqui selecionar cada um deles e atrelando a minha tarefa, escolher quais serão as minhas opções de implantação. Eu posso implantar seguindo aquela política que eu mostrei para vocês, ou eu posso publicar no portal de autoatendimento da ferramenta. O que que é esse portal de autoatendimento? Esse portal é basicamente uma store, uma lojinha que eu posso disponibilizar para os meus usuários finais, que quando for mais cômodo para eles, eles vão aplicar esse patch na máquina deles, por exemplo. No caso do Endpoint Central, uma outra funcionalidade, questão de curiosidade, do portal de autoatendimento, além da gente poder utilizar para disponibilizar patches, atualizações de segurança, ele pode ser utilizado para disponibilizar softwares, tá? Aí acaba sendo uma opção bem bacana para disponibilizar softwares por departamento que o pessoal da RH, do marketing, do técnico precisa para trabalhar. Temos essas duas opções, tanto de softwares e patches, no caso do Endpoint Center. O VMP também tem essa capacidade, mas somente para patches, tá bom? Parte de implantação, definimos aqui a política que acabamos de configurar, ou a gente pode somente seguir essa política, como a gente pode publicar no portal de autoatendimento também. Então, às vezes, antes de chegar na minha janela de implantação, caso o usuário visualize aquela atualização lá, já dentro do portal de autoatendimento, ele pode, antes que chegue na janela, ele já fazer a implantação daquela atualização. É uma opção também, como também temos a opção de patches fora da janela de implantação. Então, por exemplo, uma máquina específica perdeu a janela de implantação, para ela não ter que esperar a próxima janela, na outra semana, por exemplo, podemos configurar que um dia após ele ter perdido essa janela, vai da mesma maneira ocorrer a implantação. Então, a máquina ficou ficou desligada, né, na terça-feira, por exemplo, que é o único dia que vai ocorrer a minha implantação de patches. Ela não vai ter que esperar até a próxima terça. Se ela ligar novamente na quarta ou na quinta, ela vai receber essa atualização da mesma maneira, tá bom? Próximo passo, quando a gente fala de implantação de patches, é definir qual que é o destino. Pode ser através de um escritório remoto, que nós podemos configurar aqui dentro da ferramenta, ou através do nosso domínio. Que é um outro ponto bem bacana da ferramenta, que nós podemos integrar o nosso domínio tanto do Active Directory quanto do Entra ID, tanto para distribuir em massa, por exemplo, os nossos agentes, os nossos ativos que estão dentro das nossas OUs, como posso selecionar aqui uma unidade organizacional específica do pessoal do comercial, que tem um agente instalado, do marketing, por exemplo, e fazer a minha implantação filtrando de acordo, tá? Tenho várias outras opções aqui dentro, com base em grupos personalizados que eu posso ir criando, pessoal do marketing, ou selecionando máquinas específicas também, ou até mesmo rede de IP, ou fazer enfoque no sistema operacional específico do meu parque. Bom, tudo isso daqui eu tenho como ativar algumas notificações para que o administrador receba de tempos em tempos que uma máquina específica ocorreu algum problema, a tarefa de implantação foi concluída com êxito, posso ser notificado sobre isso também. Aqui sobre a tarefa de automação, eu tenho tanto a parte de atualizações de drivers, antivírus, e atualizações do sistema operacional como de terceiros. Uma boa prática da utilização, que é o que possibilita, né, a gente pode ter para tarefas de automações distintas, tarefas de implantação distintas também. Então, por exemplo, atualizações de drivers. Eu não vou exigir a reinicialização das máquinas dos meus usuários e não vou notificar eles sobre essa atualização. E ela vai ocorrer no horário de implantação específico, né, durante nosso horário de produção, por exemplo. Porém, atualizações de segurança eu não quero que ocorra durante o horário de produção e vai exigir a reinicialização das máquinas, como também notificar os usuários. Posso atrelar políticas específicas, tendo tarefas específicas aqui dentro, de forma granular. Minhas tarefas de implantação. Posso ir selecionando aqui as atualizações de segurança, por severidade, fazer uma tarefa com foco em uma aplicação específica do meu ambiente, um .NET, um Adobe, um Microsoft SQL, por exemplo. Mesma coisa para atualizações de terceiros, como a ferramenta tem capacidade de atualizações de antivírus, drivers e da BIOS também, tá bom? Escolher qual que é a configuração de implantação é basicamente a mesma visualização que eu mostrei para vocês lá da tarefa manual, onde que após isso nós vamos definir o destino, que é aquela mesma visualização, e configurar as notificações caso necessário, para o administrador da ferramenta receber alguns insights de tempos em tempos,
se teve algum problema na sua tarefa de implantação. Nós ainda temos aqui, a gente, além de receber por e-mail, por exemplo, a gente pode acompanhar que a inserção de pads foi concluída com êxito em todas as nossas máquinas, traz essa exibição aqui para nós, tá bom? Além de acompanhar em relatórios também. Tanto para o Endpoint Central como para o VMP, vamos ter aqui a parte de conformidade também, onde que a partir de alguns benchmarks de cibersegurança, né, no caso do Syscontra, para de exemplo, a gente pode definir algumas regras aqui do que é interessante ou não estar habilitado aos nossos dispositivos, desde política de contas, políticas do sistema, políticas de logon, logoff, dos nossos objetos de rede para as nossas máquinas. Podemos definir cada uma dessas políticas a partir das regras desses benchmarks e fazer um mapeamento para receber informações, né, quando qualquer um dos nossos dispositivos fugir da nossa compliance. Então, por exemplo, vai ocorrer uma varredura em todos os meus dispositivos do parque, relacionado a algumas regras específicas que eu estipulei, ou em dias específicos, semanalmente, mensalmente, para analisar se eles estão ou não dentro da compliance, tá? Tudo isso eu posso trazer esses dados por relatório, acompanhar aqui dentro, ou ser notificado por e-mail que tal dispositivo de tal usuário fugiu da minha compliance. Como também em ambas as ferramentas, eu vou ter a parte de NAC que eu comentei. Eu posso atrelar aqui algumas políticas, de, por exemplo, foi identificada uma vulnerabilidade com um CVSS crítico no meu ambiente, 8, por exemplo, vai ocorrer somente uma auditoria para mostrar que essa máquina foge da minha conformidade, posso até mesmo notificar o usuário que a máquina dele está fora da conformidade por tal e tal motivo, notificar o administrador por e-mail, como eu posso ser mais incisivo e quarentenar a máquina desse usuário. Posso dar um período de graça para ele, né? Que, por exemplo, se ele não resolver tal problemática que está deixando ele fora da compliance, a máquina dele vai ser alertada no período de 30 dias. Tem algumas outras opções, vulnerabilidades, um software que foi identificado, um valor no registro, uma versão de um arquivo também. Tá bom, parte de relatórios de ambas as ferramentas, eu tenho tanto os relatórios pré-definidos, que são, né, que os relatórios um pouco mais com informações não tão gráficas, né? Tanto relatórios de patch, sistemas e lá do portal de autoatendimento que eu mostrei para vocês, como a parte de vulnerabilidades e ameaças, tá? Cada um desses relatórios nós podemos mesclar, criar novos relatórios, fazer um agendamento para tal relatório ser exportado uma vez por mês no e-mail de tal administrador também, em formato CSV, PDF ou XLSX, por exemplo, tá? Tenho também aqui de maneira default, capacidade da ferramenta, os relatórios executivos, onde, por exemplo, resumo de ativos que eu tenho no meu parque, resumo de ameaças, patches, relatórios aqui do SysControl, né, que eu mostrei agora para vocês, como de alta prioridade, né, de ameaças Zero Day, por exemplo. São aqui alguns exemplos de relatórios que eu posso ter mais gráficos, né, para apresentação para a gerência, por exemplo, de quais máquinas que foram em vulnerabilidades críticas, quais máquinas que ocorreram a implantação de patches. Então, eu tenho essas duas opções, tanto relatórios pré-definidos, com informações mais técnicas, e relatórios executivos que trazem essas informações de maneira mais gráfica. Tá? Para finalizar, voltando aqui para o console do Vulnerability Manager Plus, mostrar brevemente para vocês, só reiniciar e mostrar para vocês a parte de rede que eu comentei. Aqui eu vou ter uma visualização específica dos meus dispositivos de rede, onde que eu vou poder fazer um scan, né, fazer um Nmap do que eu tenho de dispositivo dentro do meu ambiente, aqui por range de IP ou endereço IP específico de um dispositivo meu, fiz esse scan, trouxe o que eu tenho de dispositivo, aí eu entro na parte das minhas credenciais. Eu vou fazer para aquele dispositivo específico um mapeamento das credenciais, tanto SNMP, para trazer as informações do que é aquele dispositivo, o que compõe ele, como a SSH, para fazer as atualizações de firmware. Vai ficar aqui apresentado cada um dos meus dispositivos, qual é o endereço MAC dele, por exemplo, qual é o vendor aqui da Cisco, o que é o dispositivo, como eu vou ter a parte aqui de correção aqui, implantação de patches, né, tanto de firmware como de zero day também, parte crítica, né.
vai da mesma maneira que eu mostrei para vocês, da parte de workstations e servidores, vai ter todo um sumário, né, um boletim trazendo o que que é esse CVE, o que que é essa ameaça que foi identificada, por que que precisa fazer essa instalação desse patch aqui específico também. Me traz quais dispositivos estão sendo afetados, se tem algum exploit conhecido ou não, qual que é o risco, tudo isso eu posso acompanhar de informações aqui dentro também. Bom, pessoal, acredito que de ambas as ferramentas é isso. Não sei. Gisele, temos alguma pergunta? Sim, temos algumas perguntas, sim. Opa, Deixa eu só compartilhar aqui certinho. perfeito. Deixa eu verificar aqui. A Luana perguntou: o CVSS alto nem sempre significa risco real no meu ambiente, né? Então, como o vulnerability ajuda a filtrar o que realmente precisa de atenção imediata? Essa parte, principalmente de detecção, que a gente pega, eu mostrei brevemente para vocês, como que a ferramenta mostra, tanto o Uhum, endpoint quanto o VMP, o CVSS em uma máquina específica do nosso ambiente, por conta de tal vulnerabilidade. Então, às vezes, uma máquina tem um CVSS crítico, 9, 8, por exemplo, porém não é uma máquina crítica dentro do nosso ambiente. Então, a ferramenta ela traz a opção da gente identificar o que que é esse ativo. Então, se for uma máquina isolada, não tiver acesso a nada, porém tem uma vulnerabilidade, não pode ser uma ameaça tão real. Mas se a gente tem algum servidor de produção que hospeda alguma aplicação muito necessária nossa, algo crítico do nosso ambiente, um banco de dados, por exemplo, e ele tem um CVSS um pouco menor, pode ser algo mais crítico de uma outra máquina que tem um CVS mais crítico, porém ela está isolada do nosso ambiente. Então, é bem bacana como que a ferramenta, além de trazer as vulnerabilidades, categorizar, ela permite essa visualização dos nossos ativos em específico. ok. Ah, acho que acaba pegando um pouquinho junto com o que você falou agora aqui, mas o Gibran ele perguntou: o que fazer quando a vulnerabilidade está num sistema legado e que não pode ser atualizado? Como é que fazer essa mitigação? Essa parte de mitigação, aí ele entra um pouco, eu comentei para vocês, né? Desde a parte das capacidades completas que o Endpoint Center vai poder prover para nós, desde varredura contínua dos dispositivos, distribuição de pads de segurança, caso ainda seja disponível, no caso de legados, porque isso daí costuma não ser uma opção, mas então a Uhum, gente pode ir inibindo, né, a superfície do ataque. Por exemplo, a gente tem um monitoramento contínuo que tem aquela vulnerabilidade naquela máquina em questão, não está possuindo atualizações de segurança no momento, a gente aplicar políticas de segurança desde navegadores para não ocorrer nenhum problema na questão da superfície de navegadores, a aplicação de políticas de segurança estritas, né, de quais softwares os nossos usuários vão poder ou não utilizar, como até mesmo a parte de criptografia, né, BitLocker dos nossos dispositivos, até mesmo Windows 8, 7, por exemplo, é uma capacidade que o Endpoint Center pode prover para nós. uhum. O Luan perguntou: qual é o primeiro passo recomendado para uma empresa que ainda não tem um processo estruturado de gestão de vulnerabilidade? Essa parte que não tem um processo, né, estrito para gestão de vulnerabilidade, o principal meio quando a gente fala de correção de uma vulnerabilidade é a gente ter a visão de todo o nosso parque, os nossos dispositivos, para assim a gente poder lidar com cada uma das vulnerabilidades. Então, uma Uhum, empresa que não tem um processo bem definido sobre isso, uma ferramenta como o Endpoint ou tanto o VMP, ele ajuda tanto a ter a visualização, como no caso a gente não tem um processo bem estabelecido, ela ajuda a gente a estipular esses processos, tanto através daquelas tarefas de implantação que eu mostrei para vocês, as APDs, ou até mesmo de maneira manual, como a gente pode estipular processos desde a homologação de cada um dos pads que vão ser implantados para corrigir vulnerabilidades, pads são relacionados à segurança. Então, ambas as ferramentas, elas ajudam a gente a construir e trazer essa maturidade para dentro do nosso parque. uhum. O Matheus perguntou como priorizar vulnerabilidades em ambientes que TI e OT coexistem, com sistemas que Uhum. simplesmente não podem ser interrompidos. Aí, nesse caso, principalmente para sistemas OT, né, sistemas de fábricas, por exemplo, que estão totalmente em produção 24/7, a gente não pode parar, aí é bem interessante utilizar aquelas tarefas de implantação que eu mostrei para vocês. Então, para dispositivos específicos, workstations, servidores de IT, de OT, por exemplo, a gente tem tarefas de implantação distintas. Então, por exemplo,
eu sei que o meu maior horário de produção, o meu pico do pessoal trabalhando, é das 2 horas da tarde às 4 horas da tarde, por exemplo. Eu evitar fazer qualquer atualização de segurança nesses horários, onde que eu posso estipular um horário específico, um dia, como eu mostrei para vocês, e tanto qual que vai ser as tarefas de pré e pós-deployment também, inicialização, desligamento. Então, o principal foco disso, né, para auxiliar nessa questão, é tanto eu ter tarefas de automação distintas e aplicando cada uma delas tarefas de implantação específica, né? Quando vai ocorrer a minha janela, quais ações vão ocorrer ou não. Ok. O Edilson perguntou: como o Vulnerability Manager Plus se integra com outros processos ou ferramentas, como gestão de ativos ou respostas a incidentes? Nesse caso, quando a gente fala de integração, ambas as ferramentas, tá? Tanto o Endpoint como o VMP, não somente tanto na versão Privacy Cloud, todas elas têm essa capacidade de integração, tá? No caso do VMP, por exemplo, eu poderia integrar com ferramentas de CIEM para fazer toda a análise, correlação de logs que forem gerados, os agentes eles forem coletando, né, com base no scan de pads ausentes, vulnerabilidades identificadas, integrar com servidores de syslog, por exemplo, sem problema nenhum. Poderia integrar com ferramentas de ITSM também, tanto como integração com o nossa própria ferramenta de ITSM, o Service Desk Plus. Então, por exemplo, se uma vulnerabilidade for identificada em uma máquina específica, eu posso criar um fluxo que automaticamente vai ser aberto um ticket na minha ferramenta de ITSM para tal técnico tratar essa vulnerabilidade. Da mesma forma, eu posso integrar com outras ferramentas de terceiros de ITSM, e no caso de ambas as ferramentas, é API aberta, tá? Então, caso o outro lado, outra ferramenta, independente de qual for o fim dela, a gente pode integrar também. A ferramenta também ela possui capacidade de integração com ferramentas de BI, né? Então, Power BI, por exemplo, para fazer uma análise dos dados, eu posso fazer essa integração. Quando eu falo da parte de gestão de ativos, se eu quero ter um inventariado mais completo das minhas máquinas, aí o recomendado seria não o VMP, mas sim o Endpoint Central, né? Que, como eu mostrei para vocês ali brevemente, eu tenho um pouco mais tudo centralizado dentro da minha console, não somente a parte de vulnerabilidades, patches, como inventário de workstation, servidores, MDM, a aplicação de políticas de servidores de segurança, né, a nível de aplicações, browsers, DLP, tudo isso em uma única console. Mas, respondendo à pergunta, toda essa parte de integração, ambas as ferramentas é bem tranquilo, tá? Uhum. Última pergunta aqui, do João Vitor. Temos muitos endpoints remotos desde a adoção do trabalho híbrido. Como garantir que esses dispositivos estejam cobertos pelo processo de gestão de vulnerabilidade? Como garantir que estão sendo atualizados mesmo com o usuário fazendo a. Acho que deve ser a parte de prorrogação de atualização. Uhum. Sobre isso, aí é muito importante o agente, né, que ele vai ficar instalado localmente em cada uma das nossas máquinas. Então, por exemplo, mesmo que o usuário, né, ele esteja de home, não esteja na matriz, no escritório, ele não vai conseguir fugir das políticas, né, de escaneamento do agente, se comunicando com o servidor da ferramenta e trazendo quais vulnerabilidades tem na máquina daquele usuário, quais patches estão ausentes, ele sempre vai estar trazendo essas informações e também ele não vai conseguir fugir das políticas de segurança. Um exemplo bem bacana que eu gosto de dar para situar essa informação para o pessoal, no caso do Endpoint Central, eu comentei brevemente para vocês da parte de segurança de navegadores, que a gente tem todo o filtro de quais websites os nossos usuários vão ou não conseguir acessar. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem alguns bloqueios no nosso firewall local, aqui no nosso escritório, quando o usuário, o colaborador vai trabalhar remoto, ele acaba fugindo desse nível de bloqueio, mas o agente estando lá localmente instalado em cada uma das máquinas, ele vai conseguir fazer esse nível de bloqueio, o usuário não vai conseguir acessar e vai continuar se comunicando sem necessidade de VPN ou nada parecido, o agente com o servidor da ferramenta. Então, parte de aplicação das políticas de segurança do que o usuário vai ou não poder performar, scan de informações trazendo para a ferramenta, como também a aplicação de patches, sem problema nenhum, com o agente local, isso daí continua ocorrendo. Ok. Temos uma última pergunta aqui do Mário. Ele perguntou, né? Primeiro, se a gente consegue fazer uma POC da ferramenta, né? É possível fazer sim. E uma das dificuldades atuais é em referência de atualização Java, principalmente por conta de aplicações legadas, aplicações de governo, mudança de licenciamento, né, do Java.
uma vez que foi adquirido pela Oracle. Atualmente sofro muito com essas questões de atualização. Como faz a gestão dessas questões? Dessas aplicações legadas, certo? É Algumas Java, né? aplicações Isso, Java em específico. Quando a gente fala dessas aplicações legadas, né, principalmente o Java, por exemplo, que não recebem mais atualizações de segurança, o principal que a gente pode fazer é conter essas máquinas em questão que têm essas aplicações, né? Portanto, pode ser uma vulnerabilidade, a gente precisa dessas aplicações específicas, mas não recebe mais atualizações de segurança. Então, manter essas aplicações em máquinas que não são críticas dentro do nosso ambiente, não tem conexão com outras máquinas, basicamente isolando, uma recomendação bem bacana de segurança, e ter um monitoramento contínuo, né, que essa vulnerabilidade está presente, principalmente não recebe mais atualizações de segurança. Um ponto bem bacana da ferramenta é que ela mostra se tem algum exploit ou não conhecido para o Java, por exemplo, em determinada versão, se ele é identificado como um exploit para alguém se aproveitar daquela vulnerabilidade, a ferramenta traz essa informação. E um ponto, além da gente corrigir a vulnerabilidade, é a gente conseguir visualizar, né? Ter um monitoramento de em qual máquina tem o Java em tal versão que não recebe mais atualizações. A gente consegue, a partir do Endpoint Central, definir softwares proibidos. Então, ter a visualização que em tais máquinas eu tenho software ou tal, em tal versão, que ele não recebe mais atualizações de segurança. Então, o principal que eu diria é a gente ter a visualização desse problema para a gente poder traçar algum plano, alguma rota para mitigar. Ok. Mário, sobre a POC, né, realmente dá para fazer, tá? Tanto da plataforma do Endpoint Central quanto da parte do Vulnerability ali. Se você precisar de qualquer apoio, a Dinami pode estar te auxiliando nesses processos, tá? Então, realmente acabaram as perguntas. Agradeço, Gustavo, aí pelo tempo e atenção também. Por gentileza, quem Imagina. não respondeu ainda aí, né, o nosso questionário, aí, fique à vontade, né, em responder para que a gente consiga estar direcionando depois aí também o certificado e a gravação desse webinar, tá bom? Então, novamente agradeço todo mundo aí pelo tempo e atenção e ficamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.